Salve, salve, galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai falar sobre as principais notícias do nosso glorioso. Já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo e comentar bastante. Comente bastante aqui, início de semana, eu sei que é mais uma semana onde o torcedor do Botafogo vai passar com aquela raiva, né? Por não ter vencido o jogo no sábado contra o Ceará, mas no próximo sábado, às 9 horas da noite, teremos Botafogo e Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. Torcida, infelizmente, mais uma vez, compareceu para não ter uma vitória ao seu lado. E no sábado que vem, provavelmente vai comparecer de novo. Não sei se com 22 mil pessoas, como foi contra o Ceará, mas com certeza teremos novamente um bom público no próximo sábado. Mas e como é que está a situação do Botafogo em relação à janela de transferências? Se o time não corresponde em campo, a gente tem uma janela aberta ainda para ver se a gente melhora um pouco esse plantel, correto? E é para isso que o Botafogo está trabalhando aí, para tentar reforçar mais um pouco aí o seu elenco e fazer com que o Botafogo melhore de nível dentro do campeonato. O Botafogo, nos próximos dias, vai estar apresentando e anunciando oficialmente o volante Danilo Barbosa, que já está certo com o clube, já aceitou os termos do contrato, o Nice da França também já aceitou, e falta só a questão burocrática mesmo, para ele se apresentar aqui no Botafogo. Como é que está a situação do Tiquinho Soares? Eu parei até de fazer uns vídeos sobre isso, porque estava esperando realmente ter algo mais concreto para falar aqui, né? Porque na semana passada eu soltei para vocês que os dois jogadores estavam chegando ao Botafogo e estava aguardando aí alguma notícia importante a mais para fazer um vídeo aqui para vocês. Então temos essa notícia sobre o Danilo. Chega nos próximos dias aí para fazer exames e ser anunciado, né? A expectativa era dele chegar até hoje ao Brasil, né? Chegar aqui hoje na segunda-feira, mas teve que ser adiado, provavelmente para amanhã ou quarta-feira, porque estava resolvendo alguns detalhes burocráticos ainda antes do Botafogo anunciar oficialmente. E sobre o Tiquinho Soares, ele tem jogo na quinta-feira, né, na pré-Liga Europa contra o Bratislava da Eslováquia, e depois desse jogo, o que está combinado entre Botafogo e Olympiacos é que o jogador vem para o Brasil para se apresentar no Botafogo. Tá? Então existe esse acordo, né, entre o Botafogo e o Olympiacos de que o Tiquinho Soares faz a sua despedida nesse jogo da quinta-feira entre Olympiacos e Slovan Bratislava da Eslováquia. O primeiro jogo foi 1-1 na Grécia, segundo jogo na Eslováquia, quinta-feira. Então, mais 2 reforços para o Botafogo tentar melhorar o seu desempenho. O Tiquinho Soares chega para ser o camisa 9, muito provavelmente ele deve ser o titular, né, da equipe. O Botafogo vem sofrendo aí, apesar de ter o Herisson como o artilheiro do Botafogo na competição, o Matheus Nascimento infelizmente não vem fazendo gols, mas o Herisson vem correspondendo em números, mas ultimamente, nos últimos jogos, ele vem sendo bastante criticado pelo seu desempenho. Então, o Tiquinho Soares muito provavelmente chega para ser o camisa 9 desse time titular. Já o Danilo Barbosa chega para disputar a posição com o Tietê. O Tietê hoje é titular, inclusive vem jogando até bem. Então, o Danilo chega aí para disputar a posição. Não é garantia aí de ser titular desse time, até porque o Danilo tem uma diferença no estilo de jogo com o Tietê, né? São jogadores bem diferentes. O Danilo Barbosa é um jogador de mais marcação que o Tietê. O Tietê é um jogador mais polivalente, né? Um jogador que faz algumas funções até mais ofensivas e vem fazendo a saída de bola do Botafogo, tentando dar dinâmica ali ao meio campo do Botafogo. O Danilo Barbosa não, ele é um jogador de mais pegada, né? Aquele volante mais pitbull, né? Um jogador que sabe fazer a saída de bola, mas é um cara mais de marcação do que o Tietê. Vamos ver. O Botafogo precisa realmente se reforçar. Não pode parar por aí, cara. Acho que o Botafogo tem aí 9 dias até o dia 17 de agosto para o Botafogo trazer mais jogadores. Acho que o Botafogo precisava trazer ainda mais um ponta-direita. Acho que está muito desnivelado a questão de pontas no Botafogo. Na ponta esquerda a gente tem a opção do Jefinho, a gente tem a opção do Vitor Sá, que está voltando agora, né, de lesão. Vai estar relacionado com o Atlético Goianiense. A gente tem o Luiz Henrique como ponta esquerda também. E aí o que está acontecendo? A nossa ponta direita está desnivelada. Por quê?
O Gustavo Sauer, infelizmente, está machucado, não consegue engrenar no Botafogo ainda. A nossa outra opção na ponta direita, o Lucas Piazon, não é um ponta em si, é um meia direita, né? Um cara que não é tanto do drible, é um cara mais de armação. E o outro ponto é o Vinícius Lopes, que realmente, cara, é inacreditável. Todo jogo que ele entra, ele não agrada a torcida, não vem jogando bem. É um jogador que não foi contratação da SAF, foi contratação ainda da época do Eduardo Freeland, antes do Botafogo virar SAF. E é um cara que não agrada a torcida, não tem jeito. E eu acho que quanto mais jogadores você tiver nessa posição de ponta direita, você acaba evitando que esses jogadores que não estão agradando a torcida entrem nos jogos. Então o Botafogo precisa, ao meu ver, contratar urgentemente ainda nessa janela um ponta direita, cara. Porque o Botafogo usa o Luiz Henrique, que é um ponta esquerda. Na apresentação dele, eu fiz essa pergunta para ele, onde ele preferia jogar. Ele falou que sempre preferiu jogar na ponta esquerda do que na ponta direita. E hoje ele está sendo utilizado na ponta direita. Não está indo bem. É o segundo jogo só, mas a gente percebe que o Luiz Henrique não está legal. Parece que está fora de ritmo, está meio pesado. E o cara jogando na posição que ele não prefere, com certeza, né, é algo que vai fazer com que ele não vá tão bem quanto ele esperava. Né? Ele mesmo diz, cara, ponta esquerda é onde eu prefiro jogar. Ah, se tiver que jogar na ponta direita também não tem problema, mas a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: onde você prefere? E aí ele disse que preferia na ponta esquerda. Então, ele vai disputar a posição com o Jefinho, ele vai disputar a posição com o Vitor Sá. O jogador tem que jogar onde ele se sente bem e onde ele prefere. Pelo menos a minha opinião é essa, né? E ele não foi bem na ponta direita contra o Ceará. O Luiz Henrique acabou sendo substituído no segundo tempo. Tá bom? Então é isso. Tem chances ainda do Botafogo melhorar a sua janela de transferências. Não acabou ainda, faltam 9 dias. Para terminar, na primeira janela a gente trouxe no último dia o Tietê e o Lucas Fernandes. Hoje os dois são titulares do Botafogo. No último dia da primeira janela o Botafogo fez isso. Então a gente ainda segue aguardando ainda por alguma surpresa nessa janela, que venham mais contratações além do Tiquinho e do Danilo Barbosa, principalmente, como eu disse aqui, argumentei aqui com vocês, um ponta direita. A gente precisa muito desse jogador, né? E quem sabe aí um meio campo, armador, né? Já que o Orreda subiu no telhado, que trouxessem mais um meia armador ali para ajudar o Lucas Fernandes, ajudar o próprio Carlos Eduardo. Porque quando o Botafogo perde ou o Carlos Eduardo ou o Lucas Fernandes no jogo, o Botafogo não tem jogador para repor. O Botafogo não tem elenco nessa parte aí do meia de criação, né? Então, o Botafogo fica muito refém desses dois atletas, Lucas Fernandes e o Carlos Eduardo. Então acho que o Botafogo deveria também trazer, além de um ponta direita, um jogador ali, um meia ofensivo. Eu soube que o Matheus Vital foi oferecido ao Botafogo durante 2 vezes nas últimas semanas, mas o Botafogo parece que não se interessou muito pelo Matheus Vital, que está indo jogar, está negociando com o Valladolid da Espanha, né? Alguns jogadores vêm sendo oferecidos ao Botafogo, mas o Botafogo também não vai se desesperar, né? Sair contratando qualquer um para colocar ali inchando o elenco. Não, o Botafogo quer trazer jogador que o scout avalie e que aprove o jogador. O Matheus Vital parece que não foi aprovado. Tá bom? Então é isso, vamos aguardar, temos 9 dias. É agora ou nunca. Vai acabar a janela. Não tem mais enrolação, não tem como mais essas novelas continuarem. Vai ter que acabar. Se não acabar por força do Botafogo, vai acabar por força da janela, que daqui a 9 dias termina. Vamos ver aí o que vai aprontar o Botafogo nessa semana. Reta final de janela de transferências. Um abraço e até a próxima.